Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. O universo das neurociências, a clínica psiquiátrica e as diversas formas de psicoterapia falam línguas diferentes, mas, eventualmente, compartilham um objetivo comum: ajudar as pessoas a sofrerem menos, do ponto de vista emocional. Nas 2 décadas que vivi nessa Torre de Babel, minha paixão pela psiquiatria nunca arrefeceu. Continuo acreditando no nosso potencial dos psiquiatras, de trazer algum alento para os sofrimentos emocionais, mesmo reconhecendo que nossa atuação é limitada. No entanto, entendo que para continuarmos relevantes, precisaremos resistir à tentação de aplicar, sem reflexão, protocolos de tratamento que ignorem sem constrangimento aquilo que nos torna humanos. Assim, o que nós psiquiatras não te contamos é que a revelia de toda a produção neurocientífica, na verdade, ainda não sabemos o que se passa dentro do seu cérebro. E nem sabemos porque os nossos remédios às vezes funcionam. A descoberta dos primeiros remédios com efeito antipsicótico ou antidepressivo foi acidental. E desde então, aprimoramos nossos medicamentos a partir de tentativas, erros e acertos, sem termos conseguido rastrear exatamente como cada substância age no cérebro humano e qual a sua relação com o nosso humor. A famosa serotonina, por exemplo, não está em falta nem em excesso no cérebro na maior parte dos deprimidos. Porém, remédios que afetam a disponibilidade de serotonina às vezes melhoram o humor, e muitos psiquiatras não te contam porque é mais simples alimentar ilusões do que revelar os tratamentos psiquiátricos com remédios que são muito limitados. Não existem pílulas que tragam felicidade ou que resolvam em definitivo sintomas de ansiedade. Tampouco as anfetaminas vendidas na farmácia garantem a continuidade da alta produção se o sujeito dorme só 3 horas por dia depois de trabalhar 16 horas ininterruptas. Em algum momento será preciso descansar. E se o descanso não for possível, o fator que nos impede de descansar é o problema, e não o cérebro que pede para dormir. Esbarrar em limites é inevitável. Para sobreviver à angústia que acompanha nossas limitações, será preciso aprender a conviver com ela, porque uma coisa é certa: nossas angústias não vão desaparecer. Nós, seres humanos, somos seres angustiados. Essa é a Juliana Belo Diniz, em seu livro O que os psiquiatras não te contam. E hoje a gente tem o prazer de receber a autora, a Juliana, para conversar com a gente sobre esse livro e esse trabalho tão importantes. A Juliana é psiquiatra e psicanalista. Ela tem uma trajetória também dentro das neurociências e atualmente ela está no serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do HC. Juliana, muito obrigada por topar o nosso convite. A gente leu o seu livro. A gente leu o seu livro e gostou muito. Ele tem uma, talvez eu possa dizer isso, né? Que ele tem uma forte corrente psicanalítica no seu modo de entender o que é o sofrimento humano. Eu vou começar te fazendo a pergunta que a gente faz no início para os convidados, para a gente conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, que é a seguinte, que é uma pergunta que se divide em 2. Como que foi o seu encontro com a psiquiatria e com a psicanálise? E quando que você decidiu se tornar alguém que passaria a vida escutando o sofrimento alheio? Bom, a minha história com a psiquiatria, ela começa no começo da faculdade de medicina, então eu entrei em medicina
em 98. E aí, naquele ano, teve um projeto que visava aumentar a frequência com que os alunos de medicina fizessem iniciação científica. Então, a gente tinha que escolher um laboratório para o qual a gente fosse vinculado para desenvolver um projeto de iniciação científica. Então, nesse começo, eu fui parar meio que por acaso num laboratório de psiquiatria e neurociências. E ali eu me apaixonei pelo tema e comecei a desenvolver uma carreira dentro das ciências com neurociências voltada para transtornos psiquiátricos. Então, foi esse meu primeiro contato, né? Então, meu primeiro contato com a psiquiatria não foi pela clínica, foi pelas neurociências. Eu começo a minha carreira ali, vou me apaixonando pelo tema, e quando eu termino a faculdade, vou para a residência, né, propriamente de psiquiatria, e me deparo com a clínica. Por um lado, assim, foi um apaixonamento, eu sou apaixonada pela clínica até hoje, eu acho um privilégio a gente, né, o nosso trabalho é ser ouvir as pessoas e ouvir as histórias, e as histórias de famílias mais variadas, né, eu falo, gente, é uma profissão muito privilegiada, né, a gente poder ficar escutando essas histórias. Então, teve esse apaixonamento pela clínica e eu me dei conta, logo ali no começo, que o que a gente produzia de conhecimento vindo das neurociências ajudava nada ou quase nada, né, nos problemas que apareciam na clínica. E às vezes até atrapalhava, porque as neurociências às vezes têm um vocabulário muito fisicalista, né, que reduz muito a questão biológica, e que a hora que você tenta usar isso na clínica é desastroso, assim, porque nunca é um encaixe perfeito, né, as pessoas sempre, por mais que tenham condições que a gente possa de alguma forma generalizar para outras pessoas, ela sempre tem muitas peculiaridades, então nunca é um encaixe perfeito entre a teoria biológica e o que a gente vê para cada pessoa. E também a gente não tem, né, uma estratégia que atue na biologia e produza um efeito muito extraordinário, né? E também, se a gente olhar o efeito isolado, mesmo dos remédios, né, que tem uma atuação química, se a gente olhar o efeito isolado dos remédios, eles explicam muito pouco, né? O remédio prescrito fora de uma relação terapêutica bem-sucedida, ele normalmente não funciona. Então, por essas razões, quando eu estava na clínica, eu me dei conta que eu precisava de um outro vocabulário, de outros recursos, de outras ferramentas, e eu fui passando por várias, né, linhas. Então, eu fiz, por exemplo, um curso de formação em fenomenologia, eu fiz um grupo de supervisão em behaviorismo, e também fiz um grupo de estudo de Freud, nesse primeiro momento, e de todas as abordagens com as quais eu me deparei, o estudo de Freud foi o que eu achei que mais me ajudou na clínica, né? Foi o que mais me trouxe recursos, me trouxe vocabulário, que mais a teoria fez sentido para mim. Então, foi assim que eu me tornei psicanalista, né? Foi por essa experiência e eu passei por outras alternativas e todas outras abordagens, mas foi essa que mais me encantou e que mais me ajudou na clínica, né? Então, eu falo que a clínica me tornou psicanalista. E essa minha trajetória com as neurociências é uma trajetória que continua, então eu fiz as coisas em paralelo, então eu transitei por esses mundos, né? Até o trecho que vocês trouxeram do livro fala muito disso, desse trânsito em mundos que não se conversam, né? Então a experiência de você ir num congresso de psiquiatria biológica, num congresso de psicanálise, ir num congresso de neurociência, né? Porque existe uma parte das neurociências que é muito distante da clínica também e que tem dificuldade de conversar com a clínica. Então, mesmo o congresso de psiquiatria clínica às vezes não conversa bem com o de neurociências, mas estar em todos esses mundos foi uma experiência muito enriquecedora. Por um lado, enlouquecedora também, mas muito enriquecedora. E a ideia do livro, ela parte muito de tentar trazer, né, essa experiência de um lugar em que eu tento não desqualificar nenhuma experiência e nem supervalorizar nenhuma delas, né? Porque hoje o que a gente vê é uma certa tendência da linguagem objetivante das neurociências ser vendida como superior, né, a outras formas de entender o sofrimento psíquico, sendo que as neurociências contribuem hoje nada ou quase nada para a clínica. Então, mesmo quando você vê, por exemplo, livros das linhagens de autoajuda tentando dizer que você compreender como seu cérebro funciona pode te ajudar do ponto de vista prático na vida, as orientações práticas para a vida que eles dão são
completamente independente de qualquer conhecimento neurobiológico. Na verdade, é que a cultura já está tão, já se apropriou de tantos conceitos, né, e tantas formas de ver o sofrimento, que ela aplica isso na neurociência, e não ao contrário, né? Então, as pessoas às vezes não têm essa dimensão, até porque é muito difícil acompanhar mesmo o conhecimento neurocientífico, porque as coisas vão ficando muito técnicas, muito sofisticadas, e a gente tem métodos que às vezes só um punhado de 10 pessoas no mundo consegue compreender plenamente, né? Isso não tem jeito. Então, é claro que a ideia não é que o público consiga dominar toda a sofisticação dessa metodologia, mas é para passar para o público, independente da formação, independente da relação que eles tenham com a saúde mental, passar que esse é um conhecimento muito limitado, com muito pouca aplicação clínica e que ele não pode ser visto como superior aos demais, né? Até porque, do ponto de vista clínico, não é o que trouxe os maiores recursos. Os maiores recursos vêm das diversas linhas de escuta, né? Que não é a escuta não existe só na psicanálise, né? Eu gosto muito de psicanálise, é uma escolha pessoal, mas eu entendo que tem outras linhagens também que trabalham com a escuta e que é a escuta, no final das contas, o instrumento mais importante, mesmo dentro da psiquiatria, mesmo que você vá medicar, é a escuta, o que realmente se destaca, né, da nossa experiência, da experiência dentro de um atendimento na psiquiatria, porque a técnica dentro da psiquiatria, ela tem a sua utilidade, mas ela só pode ser aplicada depois que você parou para escutar. Então, até para o público, né, que tem contato com a psiquiatria como paciente, eu acho que tem muito essa pergunta, né? Você se sente escutado? O importante é que você se sinta escutado, se sinta que realmente tem alguém ali que está fazendo uma parceria com você, mesmo que temporária, para entender algo que você está trazendo, né? Tentar te ajudar a entender algo que você está trazendo e que esteja realmente disposto a ouvir o que você tem a dizer e não a cuspir uma teoria pré-fabricada sobre o seu sofrimento. Eu acho que você traz um ponto importante que é uma coisa que eu queria te perguntar, assim, porque quando a gente vai lendo o teu livro, é como se você pegasse o leitor pela mão e com uma linguagem muito simples, mas ao mesmo tempo rigorosa, você vai, né, falando justamente sobre esse laço entre a psiquiatria, a neurociência, o uso dos medicamentos. Então, eu vou te fazer uma pergunta que parece simples e ingênua, mas eu acho que é uma pergunta que não é óbvia, apesar de parecer, né? Para que serve um psiquiatra, né? O que de fato faz um psiquiatra? Porque eu acho que essa é uma pergunta que parece simples, mas me parece que nos dias de hoje não é uma pergunta que não é clara a resposta, principalmente para quem procura, né, um serviço, uma escuta, ou realmente aí se faz preciso inserir um medicamento. A pergunta é ótima, porque eu até acho que existe esse equívoco, né, na apropriação da cultura sobre o saber psiquiátrico, que é essa ideia hoje, é uma ideia muito comum, que é a ideia de que psiquiatra serve para medicar, né? Então, essa é a ideia mais prevalente. E se a gente olhar a história da psiquiatria, né? Eu sempre que alguém faz. Meu marido é jornalista, ele vive se irritando com isso, que ele fala que toda pergunta que eu faço eu tenho que voltar para a história. Então, em 1900, e eu sempre volto para a história. Mas se a gente olhar a história da psiquiatria, né? Ela é uma história interessante, porque a psiquiatria ela começa dentro de hospitais, né? Ou de manicômios que estavam ali abrigando pessoas com diversos problemas, inclusive problemas sociais, inclusive doenças neurológicas, inclusive doenças de outra natureza, perseguidos políticos, né? Tinha de tudo ali. E essas instituições existem, muitas vezes são geridas por pessoas que não são médicos ou são até pertencentes a ordens religiosas, né? Então você tem isso, esse movimento acontecendo e alguns médicos se dão conta que isso está acontecendo e eles vão lá e eles querem tomar conta disso, né? Então, eles veem essas instituições, veem que ali tem problemas de saúde física ou mental e vão ali tentar tomar conta daquilo que eles veem como um aspecto importante da sociedade europeia num momento histórico ali da Revolução Francesa, e que eles entendem que estão sendo geridos por
pessoas que têm uma visão obscurantista, né? Então tem uma coisa ali. Então, se a gente pensar nesse momento histórico da Revolução Francesa, tem essa questão anticlerical, né? A coisa do racionalismo como algo que vai tomar conta dessas instituições. Então você tem a psiquiatria entrando ali para domar a loucura, né? A medicina entrando ali para domar a loucura. E com uma ideia muito racionalista mesmo, né? De que você vai fazer cálculos estatísticos, você vai fazer levantamentos de prevalência, você vai observar a evolução e a partir disso você vai discriminar tipos diagnósticos e vai criar intervenções para lidar com isso. E é curioso, né, que a medicina entra com todo esse racionalismo dentro dos manicômios, tenta formas de tratamento que hoje soariam muito ingênuas, né, para tratar coisas ali muito complexas, falha miseravelmente. No meio dessa frustração, tenta uma saída ali racionalista, que é procurar a origem daquilo que ela via como sofrimento psíquico, emocional dentro dos manicômios, procura uma saída de encontrar a origem daquilo no cérebro, né, que é a saída racional. Bom, se a gente não consegue fazer nada com isso aqui, se a gente dá ordem, organizar o coreto, criar disciplina, mandar dormir, comer direito, se nada disso funciona, deve ter algum problema no cérebro. Então, vai numa busca ali desenfreada para uma origem cerebral, não encontra, e no meio disso, começa a receber influências de outras naturezas e fora dos hospitais, dos grandes hospitais psiquiátricos, a gente começa a ter um movimento de consultório que inicialmente é capitaneado pelos neurologistas na época e não pelos psiquiatras que estão dentro dos hospitais. E aí esses neurologistas começam a lidar com o mal daquele tempo, né? E aí a gente já está falando do final do século XIX. Eles se deparam com a questão da histeria, que é o mal daquela época, né? E a experiência com os histéricos e com as histéricas faz com que outras questões sejam levantadas, né? Então, Freud, que é um cara ali, é um neurologista, neurofisiologista, formado na mais tradicional, né? Faculdade de Medicina ali da Europa, assim, um cara super tradicionalista, que teria tudo para ir para uma visão racionalista, biologizante, médica, ele se depara com a clínica e fala, bom, não dá para ir por esse caminho. Se a gente for aqui ficar esperando para entender como é que o neurônio funciona, a gente não vai conseguir ajudar essas pessoas que estão sofrendo hoje, então, né, vai por um outro caminho completamente diferente, que, na minha opinião, se desprende da questão biológica a uma certa altura, que, na minha opinião, é sem retorno, né? Eu sei que isso tem pessoas que concordam e discordam até entre os psicanalistas sobre isso, mas, na minha opinião, é sem retorno, ele vai por um caminho sem retorno. Ao mesmo tempo, a gente tem a influência da filosofia, né, por outras vias. Tem até a figura do Binswanger, que eu acho curioso, que ele diz que Freud era médico demais, né? Então, hoje, muita gente critica a psicanálise por ser pouco médica, mas no seu tempo o Freud foi acusado de ser médico demais, porque aí tem as influências da filosofia, com a fenomenologia, com a filosofia existencialista, que vão também propor uma tentativa de entender esse fenômeno psíquico de um outro lugar, que não é esse lugar relacionado à origem cerebral. E nenhuma dessas linhagens, nenhuma dessas influências, em nenhum momento tem uma saída esotérica, no sentido de dizer que o que a gente observa de sofrimento psíquico não tem um acontecimento cerebral. Né? Todo mundo está na mesma página. Claro que tem, né? Claro que você precisa de um cérebro saudável para produzir, né, um funcionamento psíquico. Mas o que muda é o olhar em relação a isso e o não reducionismo, né? É a recusa de uma visão totalizante. Então, isso é o que marca essas linhagens que acabam se desenvolvendo muito fora dos manicômios. Acho que não por acaso, né? Porque eu acho que o ambiente dos manicômios era um ambiente realmente muito normatizador, de procurar, né, entre o que era normal, o que não era, e tentar colocar as pessoas no eixo. Então, acho que esse ambiente não ajuda, mas fora desse ambiente a gente tem todas essas influências acontecendo que acabam entrando dentro do manicômio e a psiquiatria acaba, assim, se beneficiando dessas linhagens, né? Então, na primeira metade do século XX, a gente tem muito claro que tudo isso está se desenvolvendo em paralelo. A psiquiatria biológica nunca deixa de existir, né? Não é que ela desaparece na primeira metade do século XX, mas fica muito claro que ela contribui pouco. Ela traz poucas alternativas. Existiam tratamentos biológicos, existia já a eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, existia a insulinoterapia, que é um tratamento dramático, que felizmente foi proibido, existiam outras tentativas, mas
era muito claro que isso não teria grandes repercussões, principalmente porque estava restrito a casos extremamente graves em que medidas dramáticas tivessem ali alguma justificativa. E aí, na década de 50, quando a gente tem esse encontro com as primeiras substâncias que parecem ter um efeito mais específico para as doenças psiquiátricas, tem uma virada de mesa, né? Porque ali parece que a psiquiatria biológica encontra seu campo e fala: ó, tá vendo? Eu falei que estava no cérebro o problema. E as outras linhas acabam criando alternativas, né? Elas acabam se distanciando da psiquiatria, o que é bom e ruim. É bom, por um lado, porque eu acho assim, a psicanálise ela é muito maior do que a medicina, né? Então, eu acho que a psicanálise leiga e o fato de que ela seguia um caminho independente da medicina foi bom. Eu não acho que ela teria o espaço que ela tem hoje se ela tivesse ficado subalterna, né, esse conhecimento médico. Então, eu acho que foi uma coisa boa ela se distanciar da medicina. E acho que a psicanálise, por mais que eu goste muito de psicanálise, acho que ela é um instrumento muito poderoso, ela também tem as suas limitações, né? Então, é claro que outras coisas de outras naturezas também precisavam acontecer em paralelo. E aí a gente tem esse cenário, né, de distanciamento da filosofia, de distanciamento da psicanálise e uma hegemonia de um discurso da psiquiatria biológica que não tarda a falhar, né? Então é impressionante a velocidade. A gente tem ali os primeiros remédios, tem toda uma euforia, aí a gente começa a ter métodos e instrumentos de pesquisa muito sofisticados que permitem que a gente tenha uma visualização do cérebro que era impossível antes e todo mundo fica muito empolgado, todo mundo os neurocientistas, né? Ficou muito empolgado, entendendo que agora a gente vai achar alguma coisa no cérebro, porque tem todos esses instrumentos aí sendo criados numa velocidade meio estonteante. A gente tem um pico disso ali na década de 80, com a descoberta dos inibidores seletivos, que são medicações que têm muito menos risco de uso, então a gente consegue expandir os usuários, né, o perfil dos usuários, começa a tratar doenças relativamente menos graves com as medicações psiquiátricas, e tudo isso parece que, né, a gente vai resolver o problema do sofrimento psíquico no mundo, e no começo dos anos 2000 a gente já se dá conta que não vai ser isso, não vai dar certo, não é por aí. E aí a gente vê duas tendências, né, se formando. Tem uma tendência que é dobrar a aposta nas neurociências. Então, é a tendência, por exemplo, do Thomas Insel, que é um crítico de como a gente usou a neurociência até agora, e que foi, né, a pessoa que alocou bilhões de dólares na pesquisa em neurociência, numa tentativa de encontrar respostas para a psiquiatria. Ele mesmo se dá conta que não encontrou, então ele faz essa meia-culpa, mas aí a solução dele é meio dobrar a aposta. É abandonar o que a gente tem da psiquiatria até agora, a forma como a gente faz diagnósticos, tudo que a gente pensou até então, e substituir isso pelo que ele acredita que vão ser, que ele chama de Research Domain Criteria, que são marcadores potencialmente biológicos. Eu falo potencialmente porque a maior aposta dele está nas questões relacionadas aos testes neuropsicológicos, né, que na minha opinião é uma saída clinicamente esquisita, porque as pessoas nos procuram porque elas sofrem, não porque elas apertam o botão de devagar ou porque elas não lembram o nome de 3 animais com a letra B em 1 minuto, né? Então, você usar esse tipo de marcador é complicado clinicamente. Eu entendo que pode ter uma atuação coadjuvante, mas acho difícil trabalhar com isso em relação à substituição do discurso do paciente, né? Porque a gente tem que trabalhar ali com discurso e com sofrimento, que é o que vai aparecer. E tem essa outra tendência, que é uma tendência de recuperar o valor daquilo que é humano e até do ponto de vista do quanto o profissional é humano. Porque no meio disso, né, a gente tem outras coisas acontecendo à nossa volta, que é essa desvalorização da humanidade do profissional, né? E aí, profissional de saúde no geral. É como se não importasse mais quem você é, qual é a sua história, o que você fez, o que importa é a sua titulação e se você vai aplicar o protocolo, se você sabe o protocolo, se você não sabe o protocolo, né? Então, isso é uma desumanização, é uma coisa assim, não importa em qual psiquiatra você vai, ou até em qualquer, e não importa em qual oncologista você vai, ou em qual neurologista você vai, você já vai saber o que essas pessoas vão fazer, porque existe um protocolo, e a coisa mais importante, né, na formação é saber o tal do protocolo. Isso é uma desumanização, uma despersonalização do profissional de saúde, que eu acho muito preocupante. Então, na verdade, o que eu tento defender é essa alternativa, né, de recuperar o valor
dessa personalização, dessa pessoalização dos profissionais de saúde no geral, e dessas outras perspectivas de olhar para o sofrimento psíquico, que eu acredito que elas não precisam competir, como em um momento ali da história, principalmente nos Estados Unidos, né? Isso acontece ali por questões circunstanciais locais, mas fica essa ideia de competição, né? Como se eu tivesse que brigar por espaço. Eu acho isso uma grande perda de tempo. Acho que ninguém tem que competir, né? São olhares diferentes que têm cada um o seu valor e a sua forma de trazer alguma alternativa para aquele sofrimento, mas eu acho que a gente tem que valorizar esses outros olhares, né? E é uma coisa que até a gente vê nas discussões atualmente da antropologia, né, das questões das ciências sociais, que é o nosso olhar científico pautado ali no que acabou sendo hegemônico ao redor do mundo, né, do conhecimento europeu, norte-americano, ali toda essa hegemonia, tudo isso teve um impacto muito grande do ponto de vista pragmático, realmente. A gente teve ganhos extraordinários do ponto de vista, né, dos recursos médicos e de saúde, mas esse não é o único olhar possível. E quando a gente hipertrofia esse olhar e esquece todos os outros, na verdade o que a gente vê é que a gente causa sofrimento. Então, tem um limite da aplicação, né? E é claro que eu não estou dizendo que ciência é ruim, muito pelo contrário, eu sou uma cientista, eu acho que a ciência é ótima, mas eu acho que ela é ótima desde que a gente saiba que ela ela tem limitações, que ela não é o único olhar possível. Muito bom, Juliana. Eu fiquei pensando muito quando você traz toda a história e que o Freud ele tem uma certa virada que é talvez uma virada que a gente precisa recuperar, que eu acho que é a virada que você recupera no teu livro, que é de não querer saber mais da doença do que do doente. O Uhum. Freud se interessa pelo doente, mais do que pela doença, mais do que pelo fenômeno. E aí, pensando nisso, eu lembrei, lendo o teu livro, eu lembrei muito do livro da Raquel Aviv, Estranhos a Nós Mesmos. Não sei se você já teve a chance de ler. Maravilhoso, eu vivo falando desse livro. Esse livro é maravilhoso. E o seu livro conversa muito com o livro dela, assim. E tem uma parte do livro que me toca muito, né? Que eu queria trazer rapidinho para fazer minha próxima pergunta. Ela conta o caso de uma jovem negra que ela conheceu, né, nos Estados Unidos, e era uma jovem psicótica, uma psicose paranoica, e ela tem, então, um delírio de perseguição. E o que a Raquel vai mostrando é que esse delírio de perseguição, quer dizer, essa paranoia, ela estava sustentada, na verdade, fundamentada por vivências muito evidentes de racismo. Então, que isso faz a gente pensar não só no sintoma como consequência, né, de algo que o sujeito experimenta, mas no sintoma como a forma que aquele sujeito encontrou para lidar com o que para ele é impossível. Então, a gente entendendo o sintoma para além do fenômeno, né, do efeito que ele tem na vida, é possível até a gente se perguntar que função esse sintoma tem. E quais os riscos, às vezes, da gente apagar esse sintoma rápido demais sem escutar o que ele tem a dizer. E a minha pergunta para você, como psiquiatra e psicanalista, como que você inclui esse fator da função do sintoma, né, quando você precisa medicar, né, o efeito desse sintoma ou o fenômeno do sintoma? Olha, eu acho que isso ajuda muito qualquer psiquiatra, né? Você saber que o sintoma não está lá por acaso, não é um raio que caiu na cabeça sem você saber de onde, né? Ele tem um sentido, ele tem uma função. Isso é muito bom, primeiro, porque tem uma questão da clínica que é se você fica na posição de quem tem que eliminar o sintoma, e a maior parte do tempo você não vai conseguir, você pode viver isso como uma falha pessoal, né? Olha, aí eu não estou seguindo o protocolo, não estou sabendo o que fazer, não estudei o suficiente. E não é nada disso, né? Você não está eliminando o sintoma porque o sintoma não está ali para ser eliminado.
E ele só vai desaparecer se aquela pessoa conseguir encontrar um outro sentido, algo para pôr no lugar, né? Se isso não acontecer, não tem jeito. Então, na clínica isso ajuda muito, até para a gente se acalmar, né? Não ficar num desespero de eliminação do sintoma. Ajuda muito na relação com o paciente, né? Porque muitas vezes, e é uma crítica que se fazia à psiquiatria na década de 70, que está certíssima, né? Que os psiquiatras estavam maravilhados com o que os antipsicóticos faziam naquela época, eram remédios muito pesados, enfim, que a psiquiatria pôs os pés pelas mãos, usou doses absurdas e tal. E aí a psiquiatria estava lá deslumbradíssima com o efeito dos remédios e os pacientes achando tudo aquilo um horror, né? Falando como é que era distante essa impressão, né? Os psiquiatras achando que eles estavam abafando e os pacientes falando uma coisa horrorosa, tomar esse remédio. E os remédios, eles têm uma função, eles não são ruins, né? Como a antipsiquiatria em alguns momentos até vendeu. Mas você saber que eles são limitados é extremamente importante para você não colocar os pés pelas mãos e medicar demais e eliminar a vida junto com o sintoma. Então, nos quadros de psicose, eu aprendi com os quadros de psicose que às vezes a persistência do sintoma psicótico é a persistência da vida. E é claro que essa é uma fronteira muito difícil de delinear e é uma coisa que você precisa de muito tempo e muita experiência com aquela pessoa para conseguir entender qual que é essa fronteira, né? Onde que você consegue reduzir o sintoma pelo menos para a vida ficar um pouco mais organizada e poder acontecer, mas sem eliminar a vida junto, né? E aí, com alguns psicóticos crônicos, eu aprendi que eu tinha que medicar até certo ponto, né? E ter esse conhecimento de uma outra visão do sintoma foi muito importante para eu entender e trabalhar esse até certo ponto que eu ia medicar, né? Então, eu sou uma psiquiatra que medica, não sou uma psiquiatra contra a medicação, mas eu aprendi ao longo do tempo a medicar até certo ponto, a não sair por aí colocando os pés pelas mãos, e até no livro da Rachel Ave tem alguns casos em que você vê que claramente, né, os psiquiatras estão pondo os pés pelas mãos porque eles dão um remédio, dá um efeito colateral, aí trata o efeito colateral com outro remédio, aí esse outro remédio dá outro efeito colateral que você trata com... De repente a pessoa está com 10 remédios em doses altíssimas e a situação não melhorou, ela só piorou. E ninguém para, né? Porque eu falo assim, às vezes tem umas condutas psiquiátricas que dá vontade de falar, para tudo. Para, respira, pensa, volta, né? Porque claramente a coisa ali saiu do controle e do quanto é difícil, né, a gente ter essa visão e do quanto a gente precisa ter consciência das nossas próprias limitações terapêuticas para conseguir parar tudo e entender que às vezes não é mais um remédio, não é outro remédio, não é uma dose maior, né? É uma outra compreensão que pode nos ajudar ou não, porque algumas pessoas vão ser psicóticos crônicos ou deprimidos crônicos, ou vão ter sempre uma flutuação de humor que talvez a gente não consiga conter, né? Porque às vezes são histórias também, quando a gente aprende a ouvir as histórias de vida dos pacientes, né? Às vezes a gente ouve e fala assim, mas não é que essa saída que ele encontrou nesse sintoma talvez fosse a melhor possível, né? Acho que vocês têm muito essa experiência também, né? Quando vocês ouvem direito, você fala, putz, mas com essa história, até que a saída dele foi engenhosa, né? Até que ele deu um jeito ali Exatamente. naquilo. E isso que a Cauana traz e você traz é muito interessante, Juliana, porque é isso, né? O sintoma é uma solução na vida do sujeito, né? É isso que em psicanálise a gente aprende, que o sintoma é justamente uma modalidade de laço com o outro, é o que me enlaça no laço social. Então, tentar tirar isso é tirar também a amarração singular que o sujeito fez com o mundo, né? E é muito interessante poder, e acho que aí isso me faz te perguntar uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? Como é que você lê e você interpreta esse fenômeno, né? Eu vou colocar no campo do fenômeno mesmo, atual desse hiperdiagnóstico e dessa hipermedicalização dos sujeitos, né? A ponto de, às vezes, alguns ficarem reduzidos realmente com um CID, né? Que é um pouco do que você estava falando, né? O sujeito se perde, ele vira um número, um diagnóstico e ali se perde completamente a singularidade, essa amarração sintomática e todo esse, né, esforço de se manter pertencente no laço com o outro. Aí falando, né, em fenômeno, é uma coisa muito interessante de se estudar,
E eu tive recentemente no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e lá eles têm uma presença forte da antropologia, né? E os antropólogos ali ajudam muito a gente tentar reconstruir esse fenômeno, porque ele é um fenômeno social, cultural dos nossos tempos, né? E ele tem uma complexidade enorme, porque ele é atravessado, às vezes, até por reivindicações das associações de pacientes, né, por questões políticas. Ele tem toda uma trama muito, muito complexa e é um fenômeno muito interessante de entender e que qualquer tentativa da gente reduzir a um fator único vai ser insuficiente, né? Então, vou tentar ali falar um pouco da complexidade desse fenômeno. Uma coisa que também que a gente tem que lembrar, porque é onde a gente leva a pedrada com alguma razão, é que a hipermedicalização no Brasil não é um fenômeno altamente frequente. Ela é um fenômeno nichado, né? Então, se você olhar os números de consumo, os números de prescrição, para o tamanho da nossa população, quando a gente faz levantamentos epidemiológicos dessa natureza, o que a gente vê é que é sempre menos do que o esperado. Então, falar de hipermedicalização, a gente tem que tomar o cuidado de lembrar que no Brasil ela é um fenômeno nichado, né? Ela existe para quem tem acesso. A gente tem uma maldita desigualdade de acesso enorme, né? Enfim. E essa desigualdade de acesso faz com que seja um fenômeno circunscrito aqui, né? Nos Estados Unidos isso é muito mais prevalente. E eu sempre conto essa história que quando eu li o livro do Andrew Solomon, o Demônio do Meio-Dia, eu fiquei muito chocada na parte documental, né? Porque no final do livro tem uma parte documental que ele fala de vários casos e até a própria prescrição dele. Eu ficava chocada com a quantidade de remédios e com as dosagens. Eu fazia a conta e falava, não é possível que alguém tome essa dosagem, por isso deve ter algum erro aqui, alguma coisa aconteceu. Mas era um caso atrás do outro que eu tinha essa sensação e eu fui me dando conta que, na verdade, é porque é uma questão cultural mesmo. Nos Estados Unidos tem o processo de extirpar as formações de psiquiatria de qualquer componente que não fosse a TCC focada em sintoma, criou, né, uma questão. E mesmo a TCC focada em sintoma para os psiquiatras ali vendido de uma forma extremamente superficial. Então, assim, extirpar a psiquiatria disso, colocar no lugar disso a neurociência, deixou aquelas pessoas num desespero medicamentoso, né, que é o único recurso que elas enxergam na frente delas, e que vão dobrando a aposta no remédio, dobrando a aposta no remédio, dobrando a aposta do remédio, sim. E o desastre que eles vão, né, ali causando ou deixando de evitar é como se não tivesse acontecendo, né? Como se as pessoas não fossem mais capazes de enxergar isso acontecendo. Então, isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, que felizmente aqui não acontece, até porque a nossa formação psiquiátrica, não nesses termos, né? Até porque a nossa formação psiquiátrica, apesar de ser muito influenciada pelo que acontece lá, não foi fundada nessa extirpação de qualquer forma de conhecimento que não fosse o biológico, né? Então, a gente ainda tem, na maior parte dos centros de formação, algum contato com psicanálise, com a fenomenologia, com outras formas de terapias cognitivas e comportamentais que não são tão superficiais quanto a TCC mais marketeada, né? Então, independente da linhagem que as pessoas tenham contato, elas têm algum contato com esses outros instrumentos. Então, a gente vê isso acontecendo menos aqui. Agora, o que aconteceu aqui é que a gente é um país muito influenciado por rede social, né? O consumo de rede social no Brasil, ele é realmente peculiar, assim, né? Sempre que a gente vê os números brasileiros, até mesmo comparando com os números dos Estados Unidos, em geral, a gente tem um grande consumo de rede social aqui. E nas redes sociais começaram a acontecer fenômenos muito curiosos, assim, porque os grupos que reivindicam direitos para certos pacientes começaram a virar grupos identitários, né? A identidade da pessoa é marcada pela identificação com um determinado diagnóstico. E esses grupos eles têm muita força política, eles instrumentalizam muito seus membros para argumentar, então a gente ouve as pessoas repetindo as mesmas frases, usando os mesmos argumentos, que você percebe que é uma instrumentalização política mesmo. E muitos desses grupos têm reivindicações legítimas, né? Então não é que dê para jogar tudo fora, assim, que seja totalmente errado, mas por uma via que, quando eu olho, eu acho problemática, porque a identidade pela doença é muito precária.
né? Eu entendo as brigas identitárias, mas as brigas identitárias pela doença, pelo diagnóstico, ainda mais o diagnóstico psiquiátrico, que é um diagnóstico que vai mudar. Daqui a 10 anos a gente vai usar outros termos, porque muda o tempo todo, porque tem que ser assim, porque vai acompanhando a cultura, né? O grande mal da época da Revolução Francesa, que era a histeria, não é o grande mal hoje, a gente não usa esses termos atualmente. Apesar da histeria continuar existindo, né, mas em outras formas, em outros modelos. Então, é claro que isso vai mudando e você, de repente, tem essa identidade frágil, né, baseada num diagnóstico, com reivindicações que são contradições tão intensas que é difícil o movimento se manter em pé, né? Então, por exemplo, essa coisa de dizer que não existem pessoas neurotípicas é uma fala do movimento neurodiversidade. Eles dizem isso. E aí todo mundo. Então, se não existem pessoas neurotípicas, todo mundo é neuroatípico. Então, quando você está lutando pelos direitos neuroatípicos, você está lutando pelo quê? Pelos direitos humanos? Né? Assim, é uma contradição que eles mesmos criam na própria linguagem. Então, o movimento não para em pé, assim, é difícil a gente lidar com esse grau de contradição, ao mesmo tempo que, se a gente questiona um diagnóstico, mesmo que a gente não esteja falando de uma pessoa específica, mas se essa pessoa específica tem tanta identificação com aquele diagnóstico, que só ouvir que aquele diagnóstico de alguma forma é frágil e que ele não vai durar, né, que ele vai ser modificado ao longo do tempo, as pessoas têm uma reação de hostilidade, de raiva, né, como se fosse uma ameaça à integridade física delas, tamanha a identificação que elas têm com o diagnóstico. Então, isso realmente a gente vê na clínica, eu imagino que vocês tenham também essa experiência, né, da pessoa que chega com diagnóstico de autismo e a gente fala, então, você tem um sofrimento, seu sofrimento é perfeitamente legítimo, você realmente tem uma demanda de receber algum auxílio, da gente estar aqui para tentar trabalhar com o seu sofrimento de alguma forma, mas o nome desse sofrimento não é autismo e a pessoa explode, né? E você fala assim, mas eu disse que seu sofrimento era legítimo, né? Eu falei que tá certo, falei que eu vou estar aqui com você, por que que não pode ser outro nome? Ou porque pode não ter nome, né? Tem coisa que não tem nome. Enfim, então a gente vê isso mesmo e eu vejo que isso é uma amplificação via rede social e que, infelizmente, eu vejo que está baseada em interesses da natureza mais banal, assim, que é essa formação de grupos que vendem serviços. Então, o advogado que vende o serviço, o psicólogo que, de alguma forma, vende o laudo, porque você vai fazer uma avaliação neuropsicológica com aquela pessoa que está fazendo propaganda na rede, e você sabe que ela vai te dar um laudo de autismo. E as pessoas sabem, os pacientes não, né, eles pescam isso. Então, eles vão procurar o laudo, vão falar com o advogado. E é curioso que às vezes tem umas pessoas que vêm me pedir laudo, né? E eu falo assim, tá, mas você quer o laudo para quê? Para reivindicar meus direitos. Quais direitos? O que que você quer? E a pessoa não sabe dizer. Ela não sabe dizer, ela foi orientada por um advogado supostamente especialista nisso que diz: você tem que reivindicar seus direitos. Quais? Do que você está falando? Não que eles não tenham direitos, não que eles não tenham direito de reivindicar, mas assim, eu preciso saber para quê? O que que você quer com isso? Né? O que que o mundo não está te dando que você entende que é uma reivindicação legítima? Que existem muitas reivindicações legítimas, mas a gente precisa entender exatamente qual é. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem nomear o que elas estão reivindicando, porque elas entram, né, nessa bolha que vende uma identidade e que vende serviços e que vende um direito que elas não sabem bem qual é, mas que, dado o mal-estar delas, elas entendem que elas têm que ir atrás disso, porque não é possível que outras pessoas no mundo sintam o que elas sentem. Aliás, essa é uma frase comum. Não é possível que outra pessoa no mundo sinta o que eu sinto. E às vezes é a sensação mais comum e trivial, assim. Não diminuindo o sofrimento da pessoa, mas dizendo assim, bem-vindo à humanidade, né? Então, eu já vi pessoas Todo assim... mundo se angustia, né? É É, isso, né? A angústia ganhou o nome de CID, né? E o quanto essa nomeação soterra justamente toda uma subjetividade que poderia justamente abrir aí um outro saber fazer com a vida, né? exatamente, exatamente. Não, e é impressionante, assim, como essas demandas chegam para a gente, e o quanto é difícil falar disso, né? E o quanto isso levanta uma reação extremamente agressiva, muitas vezes hostil, que tem, eu entendo que o que esses grupos fazem é instrumentalizar as pessoas para que o assunto não possa ser levantado.
você fique tão intimidado que você não pode nem citar que você tem dúvida sobre o diagnóstico, né? Ou sobre a função daquele diagnóstico, a necessidade daquele diagnóstico, ou questionar essa forma de reivindicação, né? E às vezes, assim, eu lembro de ouvir coisas muito banais no sentido de todo mundo viver, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma pessoa chegar e falar: eu li um livro de ficção há 3 meses e eu não lembro nada sobre nenhum dos personagens, não lembro nem o nome dos personagens. Tenho Sim, TDAH. acontece com todos nós, né? E assim, mas Sim. porque as outras pessoas, porque fulano fala na rede, sim, a vida da pessoa é falar sobre livros de ficção. Ela não só lê, como ela fala, como ela escreve, como ela faz resumo, como ela discute com outras pessoas. É Como claro ela que se ela conhece os preparou, né, para gravar personagens. aquele vídeo que você assistiu. Exatamente, é claro que a pessoa conhece todos os personagens, né? Mas assim, coisas das pessoas falarem coisas desse tipo, assim, né? Eu não lembro tudo que eu faço num dia. Ainda bem, a nossa memória funciona assim, a nossa memória condensa, é uma característica dela. E parece que se a gente não faz isso é muito ruim, então você está usando uma estratégia de sobrevivência, né? Mas as pessoas se assustam com isso. E começam a olhar para si e procurar cada coisinha que acontece na vida e começam a pensar: não é possível que outras pessoas sintam isso, né? Não é possível que a pessoa abra a geladeira e não saiba o que foi procurar lá dentro. Como não? Quem não passou por isso na vida? Todo Quem dia. não abre a geladeira para pensar um pouquinho, né? Sim, e o perigoso é justamente apagar o equívoco, como você disse, as pessoas não podem ter dúvida. E quando a gente apaga a dúvida, a gente apaga aquela pergunta, que é a pergunta do Freud para Dora, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Quer dizer, não quer dizer que eu sou culpada por ter criado esse sintoma, mas quer dizer que por alguma razão que eu preciso conhecer, eu me perpetuo nele. O que que Uhum, tem de meu aí? O que que não é fenômeno externo? Então, e que outro modo de lidar com as coisas eu posso inventar, então, se esse não, se essa gambiarra que eu fiz funcionou por um tempo e não funciona mais. Então, quando a gente apaga o equívoco, a gente apaga a vida, como você diz, né, Juliana? O que há de mais vivo em nós. Eu tive recentemente contato com uma pessoa que estava buscando um atendimento, um laudo para o filho, né? E, e é um menino que tem que apresenta um grande mal-estar no laço social e na escola, que tem muitas dificuldades. E essa pessoa fala então de como as coisas iam se apaziguar e de como ela esperava que finalmente esse diagnóstico viesse, fosse ele qual fosse, quanto ela contava com isso, assim, esperava por isso, porque então alguma coisa ia se resolver e ele ia ter todos esses direitos e essas coisas resguardadas. Mas e aí a pergunta que eu fiz foi: mas e o mal-estar que ele experimenta? Porque ter a evidência de que algo vai mal não nos ensina a fazer desse mal uma outra coisa, né? Que é isso que a gente perde com toda essa amplificação do diagnóstico que eu acho que você traz muito bem. Inclusive, eu acho muito importante isso que você traz, porque a gente escuta muito que no Brasil é como nos Estados Unidos pela grande influência que a gente recolhe deles, né? Então, que bom saber que não, que a gente está um passo atrás. Embora no quesito rede social a gente esteja realmente perdendo um pouco terreno, né? sim, sim. E além de vender, porque se parasse no diagnóstico, né? Porque muita gente diz, receber esse diagnóstico resolveu a minha vida. Então, conheço casos de crianças que pararam de apanhar, né? Porque tinham ali alguma coisa disruptiva, e aí a hora que a família recebe, ah, não, mas é porque ele é autista, a criança para de apanhar. E aí a criança melhora, porque ela parou de apanhar. O diagnóstico tem essas utilidades que não são ruins, e se parasse por aí, né? Tá bom. Então tem um nome, você não precisa mais tentar disciplinar aquela criança desse modo, né? O problema é que não para aí. O problema é que vem junto com uma solução mágica. Existe um tratamento específico que só aquele ou aquela especialista
sabe usar e que vai resolver seu problema. E aí a minha grande questão com isso, da responsabilidade ética de quem faz isso, e o que que acontece quando a pessoa descobre que não funciona? Porque ela vai descobrir que não funciona, né? A gente sabe que não funciona. Vai funcionar um pouco, enquanto a pessoa estiver deslumbrada ali, namorada pelo diagnóstico, mas isso invariavelmente vai passar, e aí ela vai descobrir a vida, e a vida dela não vai estar resolvida porque ela tomou o remédio X ou Y. E aí? Né? Que você faz? Eu tenho muita curiosidade de perguntar para as pessoas o que você faz quando o tratamento não dá certo. Porque a impressão que eu tenho é que manda embora e diz que a culpa é do paciente, sabe? Então, vira uma caixa de ressonância que a pessoa não consegue nem se dar conta que não existe um tratamento específico, que não existe um tratamento que vai melhorar para todo mundo, que não existe algo que resolve a vida. Não é assim que funciona. Né? Então, que mesmo um nome, mesmo que o nome tenha uma função, mesmo que a criança pare de apanhar, mesmo que tenha um acolhimento que nunca tenha tido antes e que isso seja bom, a gente precisa ser muito claro sobre as limitações daquilo. Né? É um nome de uma coisa que a gente tenta generalizar, mas que não capta questões subjetivas. E essas questões são muito importantes. E até o livro me surpreendeu num quesito que foi o quanto as pessoas da educação se identificaram com o conteúdo e vieram, né, pedir por mais informação e aí trazer alguns questionamentos e algumas angústias, porque a angústia deles é exatamente o trabalho dos profissionais de educação, o trabalho pedagógico ser apagado por um diagnóstico. Né? Então, eles tentando ali, eles realmente investidos naquelas relações, tentando ajudar aquelas crianças, e de repente eles são atravessados por um diagnóstico que alguém diz para eles que eles estão fazendo errado, porque o jeito certo de fazer é X que vai resolver todos os problemas daquela criança. Né? E o quanto isso é angustiante, porque, é claro, a gente tem o tempo todo que lidar com a nossa impotência, isso é da vida, mas quando a gente tem que lidar com a nossa impotência recebendo a hostilidade de alguém que acredita que existe uma potência infinita, você fica numa situação muito mais difícil, né? E você tem que fazer um trabalho até para continuar inteiro, né? Para não ser ali esgarçado por essa fala de que não, existe um jeito, você que não está fazendo direito, né? E não é muito complicado, as crianças estão na escola para aprender o laço social, e aí elas brigam entre si, e tem que brigar mesmo, porque se não brigar, como é que vai aprender? Vai brigar quando tiver 30 anos? Vai dar, né, papelão brigar quando você tem 30 anos, tem que brigar quando você tem 11, 12. É isso aí, tem que brigar nessa fase, né? E as crianças têm que ter essa vida. E muitas vezes isso é apagado, né? Isso é quase que achatado em prol de uma fantasia de uma solução mágica. Sim. Bom, sigamos na busca das soluções possíveis, não mágicas, mas que dão trabalho, né? Exato. Juliana, foi um prazer imenso receber você. Uma Eu alegria teria imensa. muitas outras perguntas para Nossa, te fazer. Tô cheia de muitas. anotações, Eu também. um monte de coisa que eu queria explorar ainda, mas enfim, a gente não vai ficar tomando teu tempo. E foi uma aula aqui que você nos deu. Muito obrigada mesmo. Uhum. E é isso, nos encontramos. Muito obrigada pelo Pela convite. vida, pela psicanálise, nos encontramos por aí, né? Ah, nos encontramos sim. E qualquer coisa a gente faz uma parte 2. Sim, seria uma Opa, com alegria. certeza, a gente Nossa, super já, topa. já a gente se entusiasma com a ideia. Muito bom. Muito Obrigada, Até a obrigada, Juliana. próxima. Juliana. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.